Abram suas Bíblias comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 14, verso 8. 1 Crônicas, capítulo 14, verso 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, se juntaram e subiram todos para prender Davi. Preste atenção nisso. Se juntaram e subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi que se levantavam contra ele, então ele se posicionou para a batalha. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaíns. Davi consultou a Deus dizendo: subirei eu contra os filisteus? O Senhor irá me entregar irá entregá-los em minhas mãos? E respondeu o Senhor: sobe, porque eu entregarei os teus inimigos em suas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali derrotou todos os filisteus. E disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamaram naquele lugar de Baal-Perazim. E ali então os inimigos deixaram os seus deuses, e ordenou Davi que recolhessem todos os seus ídolos e queimassem totalmente. Se você puder, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Jesus, obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas nesta noite. Obrigado pela palavra, Deus, que ela já tem um propósito ao qual ministrar o coração dos teus filhos e filhas. E eu peço que nós possamos nos permitir receber a tua direção e a tua instrução. Que nada roube o nosso foco, que nada roube a nossa atenção. Pelo contrário, queremos ser sensíveis à sua voz. Que possamos, Deus, compreendê-lo e possamos aplicar aquilo que o Senhor libera sobre as nossas vidas. É a minha oração em nome do teu Filho Jesus. E quem concorda, diga amém. Muito obrigado, Roberto. Nós lemos as histórias de Davi. Eu particularmente, na minha caminhada pastoral de quase 18 anos de ministério, já devo ter pregado muito a Dilson sobre Davi. Você vai descobrir que grande parte da vida de Davi foi enfrentando batalhas, foi passando por guerras. E ele teve alguns inimigos, mas provavelmente, Maurício, o inimigo mais intenso de Davi foram os filisteus. Desde o momento que ele assumiu o reinado de Israel até os seus últimos dias de vida, ele enfrentou situações de batalhas, ele enfrentou situações de guerras. Mas essa aqui em especial, Floriano, eu estou feliz de te ver aqui, meu amigo. Em especial, ela tem uma lição diferente para nós, porque nós precisamos prestar atenção qual foi o momento dessa batalha de Davi contra os filisteus. Quando nós avaliamos, agora sumiu a música. Quando nós avaliamos a história de Davi, como ele foi separado para ser rei em Israel, nós vamos descobrir que Davi foi o único rei que foi ungido como rei 3 vezes. Exatamente. Em toda a história de Israel, nós não vamos encontrar um outro rei, Augusto, que passou pelo processo de 3 unções de governo, ser derramado óleo sobre a sua cabeça, o sacerdote liberar sobre ele uma palavra, Lucas, como aconteceu com Davi. É algo interessante e claro, tem uma resposta bíblica para isso. A primeira vez que Davi foi ungido como rei, ele tinha de 16 para 17 anos, ele ainda era um menino, você conhece bem a história. Samuel, que ele era uma tríade de governo. Samuel era profeta, era sacerdote e era juiz. Então ele era o prefeito, o presidente, vamos dizer assim, o primeiro-ministro, melhor dizendo. Ele também era o sacerdote, o pastor, e ele também era a voz de Deus, a boca de Deus sobre o povo. Deus levanta Samuel e diz assim: pare de chorar por Saul, eu já o rejeitei, e vai até Belém, que eu já provi um rei lá para mim. Vai à casa de Jessé, que um dos seus filhos será o meu ungido, o meu escolhido. E você conhece a história. Ele chega na casa de Jessé, pensa que é o filho mais velho, por causa da altura, por causa da força. Deus diz: não, você está olhando a aparência, eu olho o coração. Ele tentou ungir todos os filhos de Jessé, nenhum. Quando ele pergunta: tem mais algum? Ele diz: tem o menino, o caçula. O caçula está lá atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. E há uma linha da teologia, inclusive, que acredita que Davi, ele era rejeitado pelo pai e pelos irmãos, não somente por ser o caçula e não tem quem liderar, mas por ele ser um filho bastardo, um filho que o pai gerou fora do casamento. Mas é uma linha da teologia. É claro que algumas respostas nós encontramos dentro desse processo. Mandam chamar Davi, você conhece. Quando ele chega, Deus diz: unge, esse é o rei. É derramado o óleo sobre a sua cabeça.
Mas ele volta a pastorear ovelhas. Ele volta para a sua vida normal. Ele volta para a sua rotina normal. Depois ele vence Golias. Ele se torna genro do rei. Ele se torna comandante dos exércitos de Saul. Se torna um herói de guerra, um homem poderoso. Mas não assumiu como rei. Por quê? Porque ele precisava ser preparado. Uma coisa é você receber a promessa, outra coisa é você estar preparado para viver a promessa. Tem muita gente que quando recebe uma palavra, ele já acha que a coisa vai acontecer assim de uma hora para outra. Não vai. O que eu vivo hoje no ministério como pastor, eu recebi a promessa de Deus quando eu tinha 8 anos de idade, primeira vez. Uma reafirmação disso quando eu tinha 21 anos de idade. Uma confirmação quando eu tinha 23 anos de idade, que ficou muito claro. Mas eu estou vivendo hoje, gente, de 23 para 44. Olha quanto tempo passou, não quero nem fazer essa conta, que eu descubro que eu estou mais velho do que eu imaginava. 21 anos se passaram. Por quê? Porque eu estou sendo preparado. É claro que depois disso, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, novas palavras foram liberadas sobre a minha vida, sobre o ministério, que eu agora estou caminhando, me preparando para viver esse novo tempo. Então Davi, ele fica 17 anos nesse processo de preparação. E diga-se de passagem, Gerson, você conhece bem a história, que a preparação dele não foi fácil. Foi através da perseguição do seu próprio sogro, se escondendo em cavernas no meio do deserto. Depois de 17 anos, deixa eu ver, foram 13 anos. Quando ele faz 30 anos de idade, a Bíblia diz que ele entra num processo de fuga. Ele já não está mais suportando toda aquela perseguição. Ele acaba se aliando aos filisteus. Ele começa a servir o rei dos filisteus, Aquis. E a Bíblia diz que em uma das batalhas que ele foi, inclusive contra Saul, os amalequitas, eles invadiram a sua cidade, que era Ziclag, que era uma cidade dentro do território dos filisteus, e sequestrou as mulheres e as crianças de Davi e todos os seus soldados. Davi não pode lutar a guerra, os filisteus não deixam ele lutar contra o seu próprio povo. Quando ele volta para casa, a família dele tinha sido tomada e de todos os seus soldados. Aqui tem uma lição interessante. Davi perdeu a família porque foi lutar uma guerra que não era dele. Tem muita gente perdendo a sua casa porque está lutando guerras que não são deles. Quem está me entendendo, diga amém. Está entrando em batalhas que você não precisa lutar. Davi foi para agradar Aquis para ganhar dinheiro. Tem muita gente que está perdendo a sua casa por causa de dinheiro. Não estou dizendo que você não tem que viver conquistas, claro que tem. Eu só estou perguntando qual é o preço disso. A Bíblia diz que quando Davi fica sabendo que sua família foi tomada, suas forças se desfaleceram, ele cai ao chão, Aline, chorando. Ele entra em desespero. Os homens vendo aquilo, sabendo que eles foram para a batalha porque Davi o comandava, a Bíblia diz que alguns deles quiseram até apedrejá-lo, matá-lo. Mas ele retomou as suas forças, foi para Deus, perguntou: devo perseguir os inimigos que levaram a família? Deus falou: vá. E o texto bíblico diz que ele perseguiu, alcançou, resgatou a sua família e todos os despojos da guerra. Pois por que eu estou falando desse episódio aqui? Quando ele tinha 30 anos de idade, ele resgata a sua família, Rafael. 3 dias depois, Saul perdeu a batalha contra os filisteus, aquela que Davi inclusive ia lutar contra. E Davi, ele é ungido a segunda vez, Vina, como rei de Israel. Com 30 anos de idade ele é ungido rei de Israel. Só que ele não assume toda Israel. Ele assume apenas uma parte de Israel, Juninho, que é o reino que a gente chama de Hebron. Ele reina apenas sobre o território de Hebron. E ali parte daquilo que Deus tinha prometido para ele começa a se cumprir. E ele fica reinando em Hebron durante 7 anos, Roberto. Para ser mais exato, em 2 Samuel capítulo 5, verso 14, diz que ele reinou 7 anos e 7 meses em Hebron. Até que agora ele é chamado pelos sacerdotes e eles o convidam para ser rei sobre toda Israel, sobre todas as 12 tribos de Israel. E então na terceira unção, agora 7 anos depois, com 37 anos de idade, ele assume todo o território, e aquilo que Deus tinha prometido para ele se cumpre plenamente. Aquilo que Deus tinha liberado uma palavra para ele se cumpre plenamente. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque na tua vida vai se cumprir completamente. Você pode dizer um amém sobre isso? Tudo que Deus prometeu, se você andar em direção, vai se cumprir. Você pode dizer um amém sobre isso? Quando Davi ele assume o território
o governo total de Israel. Ou seja, ele tem a plenitude da promessa de Deus se cumprindo, ele tem a plenitude da sua vitória, ele tem a plenitude da sua conquista. E agora, Paulinho, ele acredita que tudo vai começar a acontecer conforme Edneia ele estava esperando. Algo ainda acontece. O que acontece? Volta comigo no texto. Olha o que acontece no verso 8 que nós lemos de 1 Crônicas 14. Diz assim: mas ouvindo, pois, os filisteus que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, subiram para prendê-lo. Existem situações, Wilsinho, que nós enfrentamos batalhas, guerras, que são consequências das nossas escolhas erradas. São consequências do pecado. Existem outras batalhas que são ataques do inferno para a gente não se levantar, para a gente não se posicionar. Porém existem outras guerras, Alessandro, que nós enfrentamos, que vem exatamente depois que temos uma vitória. Quando você tem uma conquista, quando você vive um processo, quando você chega no lugar onde você está esperando, quando você vê a promessa de Deus se cumprir totalmente como Davi, quando você acha, Paula, que tudo vai acalmar, parece que vem uma pancada. Alguém já passou por isso? Quem já passou por isso? Tá tudo bem, agora eu venci, agora chegou. Sabe quando você tem e fala assim: nossa, acabou. Pois o inimigo se levanta. Por quê que existem situações, Hugo, que nós enfrentamos de batalhas que é logo na sequência de uma vitória, na sequência de uma conquista? Já parou para avaliar? Talvez tem pessoas que estavam prestes agora respirar um pouco, falar: vou tirar uma folga. E quando você decide, parece que vem outra pancada. Parece aquelas séries de TV que você assiste, sabe aquelas que ela começa no episódio e termina no episódio, ou 2, 3 episódios. Aí o autor ali, fugiu a palavra aqui, a pessoa lá, o personagem, nossa, tá, pensa, tá. O ator ali, o personagem, quando ele vence, você fala: acabou, vem outro. Eu estava assistindo uma série e a Anne, ela não tem muita paciência para a série, mas às vezes ela dá uma sapiada no que eu estou. E nós estávamos organizando a casa, e eu gosto de organizar a casa assistindo. E ela passou, a gente ficou assim, tipo, uma manhã inteira naquela organização. E já estava no outro episódio, já estava no terceiro. Ela falou: vem cá, é uma guerra atrás da outra desse povo. Eu falei: mas é aí que dá ibope. O povo gosta de ver o ator levando pancada, depois ele ganha, depois ele leva outra pancada. Mas às vezes na nossa vida parece ser igual. Quem está me entendendo, diga amém. Quando a gente termina uma, fala: agora venci, vem outra. Por quê? E por que em especial Davi enfrenta uma guerra contra os filisteus exatamente no período onde ele conquistou o ápice daquilo que Deus tinha promessa na sua vida? A resposta está aqui. Se você puder, volta comigo no texto. O verso 8 diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, subiram para me ajuda. O que eles queriam fazer com ele? Eles não subiram, pastor Ronaldo, para destruí-lo. Eles subiram para escravizá-lo, para acorrentá-lo, para prendê-lo. É diferente de todas as outras batalhas que Davi enfrentou, essa daqui. Eu não encontro em nenhum outro momento os inimigos vindo contra Davi ou contra outro rei de Israel apenas com o objetivo de prender, mas contra Davi especificamente. Por quê que eles queriam prender Davi e não destruí-lo? Por que não queriam derrotá-lo? Alguns historiadores, e eu ando nessa linha, acreditam que por conta de Davi ter no passado feito uma aliança com os filisteus através de Aquis, ter morado em uma das cidades dos filisteus, quando ele assume o reino de todo Israel, Aquis e os seus outros parceiros de governo acreditavam que Davi devia a ele uma submissão, e que agora Davi deveria se submeter plenamente, pagar impostos. Então o objetivo deles era prendê-lo e pressioná-lo a essa submissão. O objetivo deles era exatamente escravizá-lo. E é aqui que muitas vezes nós não prestamos atenção, Marcos. Nós estamos acostumados, Gisele, a enfrentarmos guerras, batalhas, onde as batalhas são dolorosas, onde as batalhas são desconfortáveis, onde as batalhas elas acabam, nos trazendo algumas marcas, algumas cicatrizes. Porém, essa batalha de Davi não tinha o objetivo de deixar cicatrizes, tinha o objetivo de aprisioná-lo.
E preste muito atenção no que eu vou te dizer. Existem situações de vitória que nós temos, de conquistas que nós enfrentamos, e logo após essa conquista somos atacados pelo inimigo, somos aprisionados, e muitos não dão nem conta que foram atacados, e muito menos que foram aprisionados. Quando o inimigo te ataca para te derrotar, para te destruir, ele vem na pancada, você se posiciona. Mas existem guerras que nós estamos enfrentando que eles são sutis, que o objetivo é apenas te aprisionar. Onde? Te aprisionar na carnalidade, te aprisionar no pecado, aprisionar suas emoções nas feridas que não foram curadas do passado, aprisionar na soberba. Venci, e você não dá conta que você está caindo na armadilha do inimigo e as algemas estão sendo colocadas em você. O texto diz que Davi foi avisado. E quantos que passaram por situações, eu acho interessante isso, que ele conquistou a coroa sobre todo Israel, e ele não discerniu, alguém teve que avisá-lo. Ele não prestou atenção nisso. Quem está me entendendo, diga amém. Ele precisou que alguém viesse dar uma informação, falou: cuidado, o negócio está ficando estreito, os inimigos se levantaram. E quantos de nós que não temos o discernimento e não somos avisados? Se você avaliar a história de grandes homens de Deus, sacerdotes, profetas que caíram, infelizmente, caíram quando? Quando estavam no auge, quando passaram pela fase de maior crescimento do seu ministério, das suas principais conquistas. Tem uma história de um pregador, internacional, que lá pelos anos 80 ele acabou caindo. Quem? Jimmy Swaggart. Quem lembra de Jimmy Swaggart? A gente descobre a idade agora, né? Jimmy Swaggart, pastor na Assembleia de Deus dos Estados Unidos, pastor de renome mundial. Ele reunia milhares de pessoas. Quando ele esteve no Brasil, 40 mil pessoas dentro de um estádio de futebol para ouvi-lo pregar. Onde ele ia, ele arrebatava multidões. Quando ele estava no auge do seu ministério, o que aconteceu? Caiu, porque ele não prestou atenção nas batalhas que estavam se levantando. E ele foi escravizado. Caiu onde? Dentro de um motel, junto com uma prostituta. Destruiu o ministério dele. Existe, é vivo, ainda é pastor, se levantou, confessou, pediu perdão diante da igreja, diante da esposa, mas ficou uma marca enorme. Por quê? Porque talvez ele estava soberbo demais, orgulhoso demais, e ele não se deu conta que o inimigo quis prendê-lo. Tem situações que você está lutando e o inimigo quer te destruir, mas tem outros que ele só quer te escravizar. Só quer te escravizar. E esse ataque acaba muitas vezes sendo sutil, e nós não prestamos atenção. São pessoas que enfrentaram lutas, como Davi. 1 ano, 7 anos, 10 anos. Davi esperou 20 anos. E quando ele chegou, os inimigos falaram: vamos buscar. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com a gente, e nós queremos que ele cumpra o seu papel. Tem pessoas que infelizmente estão sendo aprisionados, como eu falei, pela soberba. Outros depois da batalha sendo aprisionados pela acomodação. Outros sendo aprisionados pelos ressentimentos. Outros sendo aprisionados pela própria ocupação. Ele conquistou tanto que agora ele tem que dar atenção pelo que ele conquistou, e ele não olhou para Deus, não olha para Deus, ele não quer mais Deus. Tem gente que ele pede tanto para Deus dar provisão. Quando ele recebe a provisão, ele esquece do provedor, ele abandona o provedor. O próprio Davi, ele depois é atacado novamente. Se nós avaliarmos a história de Davi, Ju, nós vamos descobrir que Davi ele enfrentou 2 gigantes. O primeiro chamado Golias, o segundo chamado Betseba. O primeiro ele derrotou com uma pedrada. O segundo ele foi derrotado porque ele não viu nem de onde veio a pancada. Quem era Betseba? A mulher com quem ele adulterou. Foi uma outra batalha. Ele não foi aprisionado pelos filisteus, mas ele foi aprisionado pela imoralidade. E a imoralidade trouxe tanta desgraça na vida dele, que até hoje a história dele é marcada por conta disso. A escolha que ele fez em viver a imoralidade, em se envolver com a mulher do seu comandante, a mulher casada, ou seja, o adultério, trouxe um filho pervertido, uma filha abusada pelo próprio irmão, 4 filhos mortos e uma casa marcada pelo sangue e pela desgraça. Aquilo que Davi fez escondido, o seu filho, o seu sucessor, fez às claras. E mesmo depois da morte, ele ficou um filho dele no trono, chamado Salomão. Salomão, um homem sábio, um homem que se tornou muito poderoso e rico. Mas o que destruiu Salomão? A imoralidade. Lá no lugar onde o pai caiu, ele também caiu.
Ele não se envolveu com adultério, mas ele trouxe tantas mulheres e se envolveu com o culto de tantas mulheres que ele começou bem e terminou mal. Quem está me entendendo, diga amém. Foi aprisionado. E aprisionado depois do quê? De ter muitas vitórias. Pessoas que venceram e foram presos. Pastor, Davi foi preso? Não, ele não foi preso. Por quê? Porque quando ele ficou sabendo que os inimigos estavam se levantando, a Bíblia diz que ele se posicionou. E tem algo que me chama a atenção. Quando ele fica sabendo, William, que os filisteus vinham contra ele, ele não reuniu o seu exército, ele não pegou as suas armas. Mas a Bíblia diz que antes dele tomar qualquer decisão na sua vida, vai lá comigo no texto por gentileza, no verso 10, diz assim: então Davi consultou a Deus dizendo: subirei. Os inimigos estavam vindo, o exército estava batendo tambor. Era comum, Felipe, era normal alguém enfrentar uma batalha, e quando enfrentar uma batalha, reúne os soldados e vai para a guerra. Mas a Bíblia diz que ele não foi. Ele primeiro perguntou para Deus. Deixa eu dizer uma coisa que eu sempre falo. Sabe por que enfrentamos tantos fracassos? Porque não temos o hábito de tomar decisões, ou a grande maioria das pessoas não tem o hábito de tomar decisões perguntando para Deus o que deve fazer. Deus, devo ir contra os inimigos? Deus falou: vai, vou entregá-los nas suas mãos. Outra lição importante quando nós lemos essa história é o porquê que Davi foi atacado. E por que nós muitas vezes estamos sendo atacados, principalmente após uma vitória, após uma conquista. O objetivo dos filisteus atacarem Davi era paralisar Davi, era fazer ele parar. Eles já sabiam quem ele era, ele já tinha derrotado o Golias lá atrás, ele já tinha lutado ao lado deles, eles sabiam da sua habilidade de guerra. E eles falaram: se esse cara assumir o reino, nós vamos tomar uma surra toda vez que encontrar em guerra com ele. Nós vamos apanhar, nós vamos ser derrotados. Ele falou: então vamos paralisar ele agora. Por que você tem enfrentado situações de ataque? Você já parou para entender? Meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou estabelecendo os princípios, eu estou consertando a minha vida, eu estou consertando a história. Eu sei que tem situações e pessoas, José Arci, que enfrentam batalhas, e ele sabe que ele está enfrentando batalha porque ele vacila, porque ele dá brecha. Então ele nem reclama, ele nem murmura, ele fala: é assim mesmo, e ele está acostumado a apanhar. Agora tem situações que você está fazendo tudo certinho, está alinhando, Juliane, tudo certinho, e mesmo fazendo tudo certinho, o que acontece? Priscila, vem a guerra. Por quê? Porque o inferno quer te parar, porque o inferno quer te paralisar. Ele não quer que você vá para o próximo nível. Quando ele olha para você e fala: se ele já conquistou aqui, imagine quando ele chegar lá em cima. Quem está me entendendo, diga amém. Ele quer te parar. E entenda uma coisa: existem pessoas que quando começam a ser atacadas pelo inferno, o que elas fazem? Elas param. Quantos, Gelson, já disseram assim: meu Deus, depois que eu converti, estava tudo bem antes, depois piorou. Mas foi eu começar esse negócio de mapeamento, pelo amor de Deus, foi quando eu me batizei, estava tudo bem. Quando eu me batizei, parece que todos os demônios do inferno vieram contra mim. Quem já passou por isso? Quem já passou? Fala assim: que é isso? Porque o inferno quer te parar. Ele não sabe o seu futuro, mas ele sabe que Deus te ama, e ele sabe que Deus tem um propósito na sua vida. E pensa numa coisa: os demônios, eles sabem fazer leitura, eles estão aí há milhares de anos. Ele olha e fala assim: e aqui não vai dar jogo não, vamos destruir ele antes. E o que acontece com alguns, Everton? Quando ele começa a receber a pancada, ele senta, ele para, fala: não vou não, ixi, deixa eu ficar quietinho aqui. E se eu continuar, assumir ministério, vem a pancada. Não, melhor ficar quietinho, pastor. Se você sucumbir ao ataque do inferno, ele vai saber que você não vai cumprir o propósito de Deus, e ele vai continuar sempre te atacando quando você se posicionar. Lembra da história de José do Egito? O que desencadeou o ódio dos irmãos de José ao nível de tentar matá-lo e depois, não matando, vendê-lo para os midianitas? Vocês lembram qual foi o gatilho? Quem pode me dizer aí? Um por vez assim, porque muita gente falando eu não ouço. Erra, meu irmão, pelo amor de Deus, erra, mas erra. Os sonhos, mas os sonhos muito importantes. Mas teve um episódio ali que ele foi o gatilho mesmo. Quem lembra? A túnica. Lembra da túnica? Sim ou não? Os sonhos, quando ele conta, os irmãos ficam indignados. Mas quando o pai dá uma túnica colorida para ele, aí o negócio fica esquisito.
Aí fica desconfortável. O que tem gente que está recebendo a túnica fala do quê? A túnica fala de autoridade, a túnica, né, roupa fala de santidade, roupa fala daquilo que Deus vai fazer. Quando ele recebe aquela túnica, os irmãos ficam com raiva dele. E sabe que tem gente que está recebendo a túnica de Deus, e quando ele recebeu a túnica de Deus, os inimigos, aliás, os amigos, né, os irmãos se levantam. O que ele faz? Ele tira a túnica. Ele falou, melhor nem vestir esse negócio que vai suscitar inveja, então eu vou guardar a túnica. Ele tira a túnica para agradar pessoas e acaba desagradando a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Meu irmão, se Deus te deu, usa o que Deus te deu. Pode ouvir um amém, gente? Me ajuda, pelo amor de Deus. Tem gente que quer agradar pessoas e está rejeitando aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ele prefere deixar a túnica e sentado que ele se posicionar. José não, ele vestiu a túnica, os irmãos se levantaram, ele continuou com a túnica. Os irmãos tiveram que arrancar a túnica dele, mas não tiraram aquilo que Deus já tinha dado para ele. Preste atenção, que o que os irmãos tiraram foi a túnica, rasgaram, encheram de sangue, levaram para o pai e falaram, um animal feroz pegou ele e matou no meio do campo, nós só achamos a roupa. O que gerou a desgraça no coração daqueles homens, o que gerou a angústia no coração daqueles homens, melhor dizendo, foi o quê? Foi aquilo que o pai deu. Tem muita gente que está se levantando contra você porque o pai te deu algo. E você vai deixar? Tem gente que já parou faz tempo. Ele começou a tomar pedrada, ele parou. Ele começou a tomar perseguição, ele parou. Pelo amor de Deus, não desista. Vai em frente. Não pare. Não pare. A Bíblia diz que quando os inimigos se levantaram, o propósito deles era exatamente aprisioná-lo, para que ele não continuasse a fazer aquilo que Deus tinha levado ele a fazer. O inferno não está preocupado com gente que está sentado na igreja, que está participando de culto. O inferno está preocupado com gente, em primeiro lugar, que está querendo mudança. Você pode frequentar, meu irmão, os 2 cultos de domingo, e daqui a pouco a gente começa o terceiro. Você pode frequentar os 3, ouvir a mesma mensagem nos 3 cultos, se debulhar de chorar os 3 cultos, glorificar e cantar os 3 cultos. Você não incomoda o inferno. Incomoda o inferno é quando você começar a aplicar aquilo que você está ouvindo da palavra de Deus no culto. É quando você começar a levantar os seus muros. Muros fala de princípios, estabelecer princípios. Aí o inferno vai tentar te parar. É quando você vive aquilo que Deus te deu, a conquista. Aí o inferno vai tentar te parar. O inferno está preocupado com gente que tem a Bíblia aberta no Salmo 23 na sua casa. O inferno está preocupado com gente que está vivendo o Salmo 23, o Salmo 91. O inferno está preocupado com crente que frequenta culto. O inferno está preocupado com gente que está vivendo mudança, que fala assim, parei, eu vou mudar. Não aguento mais isso, agora eu vou deixar esse negócio. Eu vou abandonar o pecado, eu vou abandonar a carnalidade, eu vou abandonar isso aqui, eu vou abandonar a mentira. Aí um demônio cutuca o outro e fala, rapaz, nós vamos ter que trabalhar, agora deu ruim. Agora vai ficar estreito. Porque quando você se posiciona, a sua casa se posiciona. Quando a sua casa se posiciona, a sua família se posiciona, as pessoas começam a ser transformadas. Quem está me entendendo, diga amém. Meu irmão, quando qualquer pessoa dentro de casa se posiciona, é um negócio impressionante. Agora, quando um homem se posiciona dentro de casa, quando um pai, um marido se posiciona dentro de casa, aí sim você vê uma casa sendo transformada. Eu só ouvi 2 homens falando glória a Deus. Você quer ver um alvoroço? É quando você diz, não vou fazer mais isso. Eu vou abandonar esse negócio. Eu vou restaurar meu casamento. Eu vou restaurar minha casa. Vou restaurar meu caráter, minha índole. Aí sim agita. É por isso que o inferno se levanta. E terceira e última lição, eu vou até pregar mais cedo hoje, vocês não estão me motivando assim, eu já estou terminando já, gente. Quanto tempo que eu já estou? Dai, cadê? Tem mais 20 ainda? Jesus, vocês têm que dar uns glória a Deus, umas aleluia, para eu me empolgar aqui, gente. Vocês estão muito desanimados? Eu pensei que hoje o povo ia estar assim, aleluiado, encharcado, fala igual a chuva lá fora da unção. Mas vocês estão, acho que, não vou nem falar o que vocês estão. Vou voltar para a terceira lição aqui. A terceira lição que eu encontro nessa história é que os inimigos, eles não param porque Davi venceu. Volta comigo no verso 13. Nós lemos lá no verso 11, 10 e 11, diz assim: então Davi consultou o Senhor, subirei contra os filisteus, o Senhor entregará nas minhas mãos. Respondeu o Senhor, sim, sobe, entregarei. Subiu Davi, derrotou os seus inimigos. Por intermédio dele, ele disse: o Senhor rompeu as filas dos inimigos como se rompe as águas. Por isso chamaram aquele lugar de Baal Perazim. Então eles deixaram até os seus deuses, os que ficaram vivos, eles fugiram, abandonaram os seus deuses. Verso 12 diz que Davi queimou todos os ídolos daquele povo. E no verso 13 o que acontece?
O verso 13 diz o texto: porém os filisteus tornaram a fazer uma nova investida contra Davi. Ele não para. O inimigo não para. Ele venceu uma vez, mas o inimigo não para. Por quê? Porque o inimigo continua tentando fazer você parar. Ele não para, não se cansa, diz o texto. E eles tornaram fazer uma nova investida. Agora aqui o verso 14 me chama a atenção novamente. Então novamente Davi consultou ao Senhor. Olha que interessante. Se fosse talvez alguns de nós aqui que já tivéssemos ouvido uma resposta de Deus a primeira vez: vai e luta contra os filisteus, nós nem perguntaríamos para Deus: Deus, vou para a guerra? A gente nem perguntaria. Ele fala: Deus já mandou aí uma vez, vou de novo. Mas a Bíblia diz que na segunda vez que os inimigos investiram, pela segunda vez, novamente, em algumas versões diz de novo, Davi consultou a Deus. Por quê? Não importa quantos ataques você vai receber, você sempre precisa saber qual é a direção de Deus para mim. Qual é a direção de Deus para mim? Por que enfrentamos derrotas? Porque não perguntamos. Porque tomamos decisões baseadas nas nossas experiências, baseado no nosso coração, baseado na nossa vontade. Quantas situações de frustração já enfrentamos porque a gente não pergunta? Não, vamos lá, é nós, está dominado. Olha o que diz o texto aqui, volta comigo no texto. Diz assim: e Davi novamente consultou o Senhor, e Deus lhe respondeu. O que Deus respondeu para ele agora? Vai lá. O que Deus respondeu? Não vai. Ele falou: vou para a batalha? Não vai. E se ele não tivesse perguntado, poderia ter morrido, seria derrotado. No mínimo ele teria baixa nos seus soldados. Você está me entendendo, irmão? Você está me entendendo? Você está compreendendo? Davi, ele é chamado homem segundo o coração de Deus porque ele dependia. Davi não é chamado homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus porque ele dependia. Ele parava para perguntar: Deus, é a sua vontade? Devo fazer? É assim que eu devo fazer? Mesmo que ele tivesse tido uma resposta positiva numa incursão, ele vai para a segunda resposta, ele busca o Senhor. Deus falou: não ataque, não subirás após ele. Ele diz: não vai de frente, não vai na guerra. Deus diz: eu vou te dar uma estratégia. Ele diz: mas rodeia por trás, vai por trás deles, e você vai atacá-los por de frente às amoreiras. E há de ser que, ouvindo o estrondo da marcha pelas copas das amoreiras, então você sai à peleja, porque Deus saiu diante de ti para ferir os seus inimigos. Olha para mim, Deus diz para ele: você não vai atacar de frente agora. A primeira vez foi assim, agora não. Agora você vai por trás. Você vai se esconder debaixo das amoreiras. As amoreiras, elas são plantas balsâmicas, e pelo que eu estudei, as folhas delas, os galhos delas, eles são bem densos. E quando ela já tem uma certa idade, os galhos caem e ficam próximos do caule. E se uma pessoa se esconder atrás das folhas da amoreira, da folhagem da amoreira, ele não é visto. Deus falou assim: agora você não vai atacar de frente, agora você vai se esconder. Você vai se esconder. E Deus falou: você não vai ficar olhando para o inimigo. Ele diz: olhe para cima. Quando você estiver escondido, não fique esperando o inimigo de frente. Ele diz: olha para cima. Porque quando você vê as árvores deitando a sua copa, significa que o meu exército chegou, então você ataca. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Se você olhar para os inimigos, você vai atacar na tua força, mas se você olhar para cima, quem vai atacar sou eu. Se você olhar para o inimigo, a guerra vai ter que ser natural, mas se você olhar para cima e esperar do que vem de cima, a guerra é sobrenatural. Ele diz: só olhe para cima. Ele diz: espere, porque quando eu chegar você vai ver, e quando eu chegar você ataca. Ei, coisa maravilhosa isso. É quando você depende de Deus. É quando você entra numa batalha não pela sua força, mas quando você entra na batalha pela força do Senhor. E continua o texto dizendo: e fez Davi como Deus lhe ordenou. Então ele feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível sobre todas as gentes. Sabe o que ele está dizendo? Os inimigos agora foram derrotados totalmente, e Davi foi honrado por Deus. Sabe quando Davi é honrado por Deus? Quando ele depende de Deus. Sabe quando ele é honrado por Deus? Quando ele honra a Deus. Sabe quando ele é honrado por Deus? Quando ele obedece a Deus.
Sabe por que tem coisas que não estão acontecendo na nossa vida? Porque nós não estamos obedecendo. Tem gente que não entende isso. Ele não está obedecendo. Deus está dando uma direção e fala: mas será que eu vou? Mas será que eu faço? Ah, mas parece um negócio meio esquisito. Ah, essa é uma coisa meio de louco. Não, eu não vou fazer. Olha quando Deus fala para Jeremias. Ele diz assim: desce à casa do oleiro, porque eu vou falar contigo. Ele não poderia ter falado com Jeremias onde Jeremias estava? Sim ou não, gente? Ele não poderia ter dado uma visão para Jeremias da casa do oleiro onde ele estava? E por que Deus não deu a visão onde ele estava? Deus mandou ele ir até a casa do oleiro. Porque tem coisa que só vai acontecer na sua vida quando você for. Meu Deus, agora era para você dar um aleluia, um glória a Deus. Você falar amém, é verdade, é assim. Você está entendendo? Está mesmo, está entendendo? Tem coisa que só vai acontecer quando você vai. Ele não precisava aos olhos dele para ouvir. Deus já estava falando. Olha como Deus diz assim. Vem cá, pastor Dodô. Deus diz assim para ele. Eu acho que se eu ensinar, talvez eu motive mais. Deus, olha, ó, Deus fala com ele: vai para a casa do oleiro. Deus já não estava falando? Sim ou não? E por quê que ele tinha que ir até a casa de Deus, da casa do oleiro, para Deus falar se aqui Deus já estava falando? Porque tem coisas que só vai acontecer na sua vida quando você obedecer a primeira palavra. Vou dar outro exemplo, posso dar outro exemplo? Olha o que diz. Deus fala assim, lá na história de Elias agora. Deus diz assim para Elias: vai, eu não lembro agora o território onde o corvo ele dá o alimento para Elias. Vocês lembram? Não era Gerazim? Procura para mim aí, Cláudio, por favor. Deus diz assim: vai para aquele território, eu não lembro exatamente qual é a cidade. Vai, porque lá eu vou ordenar que você seja sustentado. Ele não podia falar assim: Deus, mas deixa eu ser sustentado aqui. Quem está me entendendo, diga amém. Me sustenta aqui. Mas para ele poder ter a provisão, ele precisava ir até lá. E uma coisa me chama atenção. Uma coisa me chama atenção nisso daqui. A Bíblia diz: e o Senhor falou para Jeremias, e o Senhor falou para Elias: darei ordem aos corvos. Agora na situação, para Elias Deus fala, para o corvo ele ordena. Por quê? Porque quando Deus fala e você obedece, a provisão ele dá ordem. Amém, queridos? Vamos de novo ainda na história de Elias. Ainda na história de Elias. Olha que interessante. Deus depois fala para Elias: vai para Serepta, e lá darei ordem a uma viúva que te sustente. Deus não poderia ter sustentado ele no território de Israel? Tinha que mandar no território gentil? Poderia. Deus tem poder fora de Jerusalém ou dentro de Jerusalém? Sim ou não? Deus tem poder fora da igreja e dentro da igreja? Sim ou não? Deus tem poder fora da sua casa e dentro da sua casa? Sim ou não? E por que ele diz vai para Serepta? Porque Deus estava dando uma direção. Deus falou para Elias, mas lá em Serepta Deus deu uma ordem para o recurso. Tem coisa que não está acontecendo na tua vida porque ele está falando para você e você não está obedecendo. Então o recurso não pode ser liberado, o favor não vai ser liberado. Você captou isso, gente? É o que acontece aqui, obrigado pastor. É o que acontece aqui com Davi. Quando Deus fala para ele: se esconde debaixo das folhas da moreira. Não é porque Deus estava com medo de Davi ser descoberto e ser derrotado e o nome de Deus ser envergonhado. É porque Deus estava dando uma direção para ele obedecer. Porque a nossa obediência ativa a manifestação de Deus. Tem gente que só quer viver a manifestação, mas não quer obedecer. Aí diz: eu não sei porque que as coisas não estão acontecendo. Porque você não obedece. Eu não sei porque meu casamento não flui. Porque você não obedeceu o princípio do casamento. Você não casou. Ixi, mexi num negócio que eu não deveria. Não tem como você viver o favor se você não tiver o princípio. Quem está me entendendo, diga amém. Ah, porque Deus, eu estou esperando a porta se abrir financeiramente. Não tem como você ver a porta se abrir financeiramente se você não obedecer o princípio das finanças na tua vida. Seja ele o dízimo, a oferta, que não é o propósito, a integridade, a honra aos pais. Tem gente que só quer o recurso, mas não quer fazer a sua parte. Primeiro você faz a sua parte, você obedece, depois Deus faz a dele, ele libera o recurso, amém, queridos? E a Bíblia diz que a vitória de Davi, ela foi tão intensa, que ele recebeu um renome. Por que um renome? Porque ele já tinha nome.
Ele já tinha reconhecimento, ele já era o cara que venceu o gigante Golias, ele já era um homem respeitado em Israel, mas agora ele foi mais respeitado, e a Bíblia diz que ele se fez temível. Nessa última lição, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, Davi consultar a Deus novamente, ele ir para Deus novamente, ele buscar a direção de Deus novamente. Ele talvez aos nossos olhos não precisava disso, mas ele foi. Por que ele dirigiu dessa forma? Porque ele dependia. E a segunda que me chama a atenção é o que Deus fez na vida dele, porque ele sempre andou em obediência. Coloque-se de pé, por favor. Eu não sei o quanto essa mensagem motiva você, mas Deus, Ele não te chama para a derrota, Ele não te chama para o fracasso, Ele não te chama para você parar, Ele não te chama para você desanimar, não, Ele te chama para você vencer.